Aí dar início hoje ao estudo sobre o arrebatamento da igreja. Está aí nosso companheiro, nosso irmão André, Pai do Senhor André, olha a Lânia, o pessoal entrando, Roberto. Vamos falar sobre um assunto importante, irmãos. Escatologia, mais especificamente sobre o arrebatamento da igreja. Alguns irmãos não sabem, então vou elucidar aos queridos irmãos. Nós temos aí sobre o nosso responsabilidade a administração de um grupo teológico. Ali figura alguns companheiros aí do cenário nacional da teologia. E temos que estar sempre antenados, porque várias são as coisas que acontecem, os debates, as colocações. E nós precisamos sempre estar atentos. Então, queridos, o pessoal está entrando, e eu louvo a Deus por isso, porque no grupo Mundo Teológico nós estamos desde ontem debatendo um assunto sobre a questão do arrebatamento. E sempre acabamos caindo nessa condição, né, de descobrir, de falar, e sempre aparecem dúvidas. Então nós louvamos a Deus pela vida dos nossos amigos e companheiros que estamos assistindo. Essa semana eu soltei uma frase que ficou para alguns amigos, que eu disse o seguinte: uma teologia, ela é tão forte, ela é tão segura, se não houver oração. Então o teólogo que não ora pode ser tudo menos teólogo. E eu quero conclamar aos meus irmãos e companheiros que nós façamos uma oração neste momento. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, glórias nós te damos porque o Senhor é na nossa vida e tem nos ajudado. Pai amado, aqui estão meus companheiros, meus amigos, meus ouvintes, pessoas que nos seguem e que muitas das vezes, Senhor, têm alicerçado as suas vidas mediante a exposição da Tua Palavra. Deus nos dê graça e sabedoria agora para que não sejamos somente um canal falando, mas que seja propriamente a Tua graça, a Tua misericórdia, chegando na vida, no coração, na mente, na razão, no intelecto do meu irmão, da minha irmã e do meu ouvinte. Assim, ó Espírito Santo, o que te peço agora, desde já, meu Deus maravilhoso, te agradeço na excelência do nome de teu Filho Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o Clodoaldo está entrando, a paz do Senhor, meu irmão, para o Senhor também. O Jaime está nos acompanhando, está aqui. Caio D'Angelo também. Adriana Santos, nossa, minha Adriana, a paz do Senhor, minha irmã, feliz inteira nos acompanhando aí. A Vanessa também está nos seguindo. Deixa eu ver quem mais. Eduardo, paz do Senhor, pastor Eduardo Belisário, grande companheiro, está me devendo uma visita. O Maxwell também. Ó, Roberto, companheiro, nunca mais esteve aqui. Lânia está entrando. O pessoal, todos aqui fazendo comentários. Deixa eu ver se tem alguém a gente comentar. Deixa eu pedir alguns aqui. Isso está sendo gravado. O Douglas eu vou chamar para ele estar conosco. O irmão Davi, Marquinhos, o Marcos, Ciro Sanches. Deixa eu ver, Jaqueline Baia do Rio, meu irmão de Minas Gerais, pastor Eliel. Deixa eu ver, meu cunhado Sérgio, Décio, pastor Décio, pastor Edivaldo de Jesus, o Enéas de São Bernardo, Elisier, minha sobrinha. Deixa eu ver quem mais tem aqui, a mocidade do setor de São Paulo. Deixa eu ver, pastor Isaac, minha tia Vera, César. Deixa eu ver, Kennedy Júnior, nosso Vitor Cruz, Clodoaldo, enfim. Graças a Deus temos muitos dos companheiros aí que têm nos visto. A irmã Suzana está entrando, esposa do irmão Aldo, pastor, amigo nosso, e todos estamos acompanhando. Então, queridos, nós vamos falar hoje sobre essa questão, arrebatamento, porque nós temos aí algumas divisões dentro da escatologia, né? Primeiro ponto a ser definido, inclusive eu tenho a outra câmera aqui seguindo, que depois vai para o nosso canal do YouTube. Aliás, eu quero que você acesse o nosso canal do YouTube. Eu vou clicar aqui para que você possa seguir. Eu vou deixar aqui o link do canal
está aí disponível para que você possa acessar e assistir nossos vídeos também, tá? Para quem não tem, por favor, encaminhe o link do nosso Facebook para os amigos, para que as pessoas possam nos acessar. Olha, já estamos chamando aqui do lado, assinando, tem pessoas assinando, hoje 5 pessoas assinaram o nosso canal. Pastor José, glória a Deus, nosso companheiro e amigo. Então, queridos, essa é a divisão. A teologia, ela é um estudo de Deus, ou pelo menos a intenção da possibilidade de alguém vir a estudar Deus. Isso é uma coisa impossível. Nós temos vislumbres concedidos por Deus para que nós possamos estudá-lo e compreendê-lo um pouco. Então nossa visão é muito raquítica da extensão da soberania do nosso Deus Altíssimo. Até porque nós temos um Deus que é vivo e não tem nenhum vestígio de corrupção contra um ser humano caído e parcialmente corrompido pelo pecado, pelas hostes do mal, e portanto finito. Não tem capacidade de colocar no finito o infinito. E então é muito simplório dizermos que estudamos Deus. Nós temos aí a possibilidade de buscarmos alguma coisa sobre o conhecimento de Deus. Pastor Ubirajara Crespo. Irmãos, eu quero fazer menção deste homem. Esse homem me ajudou muito, mas muito. Talvez ele nem saiba o tanto que ele me ajudou na minha jornada, na minha caminhada como escritor, como teólogo, como profissional. Tenho um carinho muito grande, não tenho contato com ele, gostaria de ter maior contato, mas assisto todos os seus vídeos, likes que ele coloca, e é uma das pessoas que eu gostaria que estivesse no grupo Mundo Teológico. E fica aqui, pastor Ubirajara, meu convite, e se o senhor puder me passar depois seu telefone, vou ficar feliz em tê-lo comigo como amigo. É sempre bom aprender com pessoas sábias como o Senhor. Então a teologia, ela é dividida e sistematizada. O que é isso? É subdivisões de textos que você vai estudar. Cristologia, pneumatologia, martiologia, satanologia, demonologia, assim por diante. São blocos dentro da teologia que você passa a estudar. E dentro desse monte de subblocos da teologia, existe um bloco chamado escatologia, ou a doutrina dos últimos tempos. E ela se subdivide automaticamente em 4 escolas que têm interpretações diferentes de estudar a Bíblia, de compreender a Bíblia e os eventos futuros que vêm a acontecer. Por isso que muitas das vezes alguns companheiros, alguns amigos colocam um modo de ver que, por não ter tanta amplitude dentro da teologia, acabam colocando uma maneira que ele enxerga aquele texto e acabam, sem saber, corroborando com a interpretação de alguém que, por exemplo, não é da sua mesma linha de denominação. Como, por exemplo, as pessoas, não vou dizer aqui da questão do calvinismo, não entra aqui, apesar que tem alguma coisa a ver, mas não é o nosso foco principal. O foco principal aqui são a linha de interpretação dos batistas em relação aos luteranos, os anglicanos, os pentecostais e assim sucessivamente. Alguns acreditam no milênio, outros não acreditam no milênio, uns acreditam que o milênio é ilusório, outros que ele já está acontecendo e por aí vai. Então qual é a ideia? Nós tivemos hoje a alegria de discorrermos sobre um texto, né, para falarmos sobre o arrebatamento. E eu vou fazer menção dele daqui a pouco, que encontra-se na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do 13 ao 18. Mas antes que isso venha acontecer, eu vou pedir um segundinho para os irmãos, que eu esqueci minha água ali, e a gente vai falando e precisa molhar as cordas vocais, né? Então me dá um segundinho. Inclusive, vamos tomar aqui no copo do Corinthians. Posto isto, irmãos, vamos então explicar aqui um pouco, para depois entrarmos no texto, se a escatologia, se o arrebatamento, ele é real ou é fictício, ilusório. Vamos ver. As primeiras linhas de interpretação
dessas 4 escolas dentro da escatologia pensam mais ou menos resumidamente aquilo que eu vou apresentar para vocês agora. Tá? A primeira é o preterismo. O preterismo, ele já, na ideia dele, já houve, né, a realização dos eventos reais, ocorridos no primeiro século do texto literário, ou seja, já aconteceu, não tem mais nada a acontecer. Aí vem o segundo, que é o preterismo parcial, que é dentro dessa linha preterista, que é o entendimento parcial. Então vamos ver o que pensa esse pessoal. A maioria das profecias do Apocalipse foi cumprida no primeiro século, ou seja, aconteceu logo no comecinho da igreja. Né? O milênio se estende desde o princípio do século até a segunda vinda de Cristo e do juízo final. Então essa é a visão do preterismo parcial. Tá? Depois nós teremos a parte do preterismo, a terceira parte, que é o preterismo completo, ou seja, que abarca toda a história do Apocalipse. Como ele vê que todas as profecias do Apocalipse cumpridas no período dos primeiros séculos, né? Aí eles concordam com a primeira posição, no entanto, incluindo a segunda vinda e o juízo final. Ou seja, eles não excluem a segunda vinda e muito mesmo o juízo final. A segunda escola é futurista, tá? Ou futurismo, que entende que o futuro como primeiro, né, evento, primeiro cumprimento, porém é literal e os eventos são reais. Ou seja, tudo acontece dentro de uma linha literal e real, que vai realmente acontecer. Historicismo, ou historicista, né, que são os que entram na história. O texto é cumprido durante o período da história cristã, ou seja, do período da trajetória da fé cristã, é que se ocorre tudo isso. Ele entende que os símbolos dos acontecimentos são reais, ao invés de literários. Né? Ou seja, acontece realmente, não tem nada de literário, fictício, só interpretativo. E por fim o idealismo, tá? Que eles entendem dentro dessa escola que a realização continua dentro do texto literário, podendo ser simbólico e eventos espirituais. Então essas 4 escolas que eu apresentei, sendo que a primeira se subdivide em 3 pontos, são as 4 escolas que atendem. Como assembleiano, eu entendo o futurismo, que são coisas que estão no futuro preservado. Posto isto, os assembleianos, que é o meu caso, né, entendemos que a igreja não passa pela tribulação. A igreja sai antes do período da tribulação, ficando para o período da tribulação aqueles que brincaram com o evangelho, como o próprio Tessalonicenses diz, aqueles que menosprezaram a palavra, aqueles que abriram mão da responsabilidade de estar cumprindo o ID de Jesus e o mandamento de Jesus, e esses então, junto com a nação de Israel, vão reconhecer pastor José César, paz do Senhor, meu pastor, grande amigo, presidente do ministério, já pregamos ali. Então, este grupo de pessoas, né, eles vão entender que após esse período que se levanta contra a igreja já está fora, ela já está com o Senhor, e alguns eventos vão acontecer aqui, que é baseado nas 7 semanas de Daniel, os 3 primeiros anos, né, 3 anos e meio primeiros, vai ser de bênção, de aliança com o anticristo, vai ser lindo e maravilhoso, e passando esses 3 anos e meio, torna-se então os 3 últimos períodos, chamada a grande tribulação, porque abarca tudo, e nesse período, aí então, todos vão entrar dentro do mesmo balaio. Aí vão ser aqueles que eram cristãos, mas que por algum motivo ficaram, né? Reconhecem então agora o reinado de Jesus, e aí então, quando Jesus vem pela segunda vez, nesse sentido, eles acabam subindo e depois segue-se o juízo. Então esta é a condição que interpreta os assembleianos e aqueles que proferem conhecer a palavra de Deus. Nós temos ainda aqui, dentro do período dessa escola teológica, a questão milênio. Ela é muito importante para isso. Então, assim, os primeiros 20 capítulos, né, os primeiros 19 capítulos, do 1 ao 19, nós vamos encontrar aqui a divisão das escolas escatológicas. Estão tudo aqui, tá? E já dentro do período do capítulo 20,
nós vamos encontrar aqui a última divisão referente ao milênio. Isso é importante, inclusive vai estar dentro do blog Mundo Teológico, depois você vai acessar, vai ter todo o estudo, já está preparado, já está ali. Eu estou inclusive com um na mão para a gente poder trabalhar. Então, vamos trabalhar o texto sobre o arrebatamento para ver se isto é real, se o arrebatamento ele é fictício ou literal, para ver se ele existe ou não. Amém? Vamos lá então ler o texto que encontra-se na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, do versículo 13 ao 18. Eu vou inclusive deixar aberto aqui também, porque eu tenho esse texto já grafado aqui, porque está na Bíblia palavra-chave. E nós vamos trabalhar a linguística, o texto exegético, para podermos chegar a uma conclusão. Tá? Irmãos, antes de nós falarmos alguma coisa, eu quero esclarecer aos companheiros e amigos, às pessoas que nos têm concedido confiabilidade e credibilidade em ouvir nossos ensinamentos, nossos estudos, que muitas vezes você entra, meu sobrinho, bacana, já, fique ouvindo aí para você ouvir e aprender um pouquinho, meu querido, fica aí, chama a sua esposa para ficar aí do lado. Então muitas pessoas às vezes nos dão uma saudação, ô pastor, a paz do Senhor, como vai meu amigo, como vai meu pastor, como vai, e assim por diante. E não dá para que eu fique respondendo a todo mundo. Então eu peço perdão a vocês, não é que nós não temos apreço pelos nossos amigos, irmãos e companheiros. É que muitas das vezes não dá para que eu possa estar respondendo a todos, tá bom? Então, posto isso, me perdoem de não conseguir cumprimentar a todos direto. Mas eu te peço que você continue me dando o seu alô, o seu afeto, carinho, me cumprimentando. E todos sabem que após a like, eu sempre tenho respondido, dou retorno a todos. Roberto, meu companheiro, meu amigo, bacana ter você aí também. Marcelo Custódio, meu amigo, companheiro, homem de Deus. Tenho um carinho especial com o Marcelo. Vamos lá então, texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao 18. Leiamos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nos foi confiado, vivos para a vinda do Senhor. Não precedemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Essa aqui é a minha Bíblia, né, de estudo do dia a dia, que é a Bíblia que é toda marcada e toda riscada, né, que eu gosto. E esta Bíblia, ela não vou usá-la agora, tá? Eu vou deixá-la aqui. Eu vou usar a Bíblia palavra-chave, tá? Que é uma Bíblia de ordem exegética com os melhores textos, para que a gente possa entender melhor. Como o texto já está preparado, já está aqui, você pode ver, tá? Se tiver muito luz aí para você ver, então depois você pode imprimir, tá? Pastor Décio, meu amigo, para ver aí conosco. Pastor Décio de Diadema, pensando num homem abençoado. Queria ter um pouquinho da graça que esse homem tem. Gente boníssima demais. Já fui pregar na igreja dele. Tô com saudade, hein? Já deu uns 3 anos que estive aí, hein? Tá na hora de voltar, hein, pastor? Vamos lá.
Então, posto isto, meus irmãos, nós queremos fazer aqui algumas interpretações do texto. Porque uma coisa é aquilo que eu penso, é aquilo que você pensa, e outra coisa é aquilo que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz não é uma palavra de um comedor de feijão. É a palavra do Senhor nosso Deus. Então, ela é viva e eficaz. E ela está apta para discernir as intenções do coração. Posto isto, não dá para a gente fazer uma exegese, uma hermenêutica, uma aplicação linguística, sem obedecer à regra de interpretação e muito menos não atentar às respostas que o próprio texto vai dar para as perguntas que nós devemos fazer a ele. Tá certo? Então vamos lá. O primeiro versículo, o primeiro texto, né, que dá no versículo 13, ele nos diz: não quero, porém, irmãos, deixa eu puxar aqui, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Fazendo essa pergunta, começamos aqui. O sentido de irmãos aqui claramente mostra que não é para um grupo fora da igreja, portanto para a igreja, é para os irmãos. Mostra que Paulo está realizando algo que diz respeito à igreja e não ao mundo. Pronto. Segundo ponto, questão ignorantes. Essa palavra ignorantes, ela tem um sentido aquele que ignora, aquele que não domina, aquele que não tem acesso, conceito sobre determinado assunto. Por exemplo, um médico, ele pode ser hiperestudado, catedrático na medicina, mas ele é ignorante dentro da engenharia. Ele não domina aquilo. O engenheiro pode ser fantástico na sua construção da engenharia, mas ele vai ter um grande problema porque ele não é um arquiteto, ele depende da arquitetura. O arquiteto, por sua vez, se ele ficar doente, ele pode conhecer tudo de arquitetura, de planta, de leitura, enfim, mas ele depende de um advogado para legislar as suas leis sobre o que ele está fazendo. O advogado, por sua vez, ele pode conhecer de tudo, porém, se ele precisar tomar uma simples vacina, ele vai depender de um enfermeiro, porque ele não é enfermeiro e não sabe como fazer. Portanto, não tem sombra de dúvidas aí de que todos nós temos um pouco de ignorância. Ou seja, não dominamos determinados assuntos. E Paulo, quando ele está falando aqui aos Tessalonicenses, aos de Tessalônica, ele está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes no quê? Ignorantes em qual sentido? O texto responde, tá certo? Que é alguém que não domina determinado assunto. O texto responde: os que já dormem. A pergunta é: que assunto que Paulo não quer que esse povo fique ignorante? Qual é o assunto que interessa a nós, a Paulo, e que é de interesse de Tessalônica? Está aqui no texto a resposta. A pergunta é: qual é o assunto? E o texto responde: acerca dos que dormem, ou seja, daqueles que morreram. Tá? A segunda pergunta é: qual é o sentido que Paulo vai fazer isso? O texto também responde: para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo depois, na primeira carta aos Coríntios, ele vai falar um pouco mais detalhadamente sobre a questão da esperança. Tá? Mas o grande foco aqui é que os de Tessalônica eles estavam se desfalecendo, eles estavam se confundindo, eles estavam sem um alvo seguro do quê? Dos eventos futuros, daquilo que estava para acontecer. É aí que entra o versículo de número 14. Né? A palavra se cremos, ela tem um sentido. Ele novamente se refere à igreja. Porque se cremos, está dentro do plural. Né? Nós, vós, tu, eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Né? Então, cremos entra aqui. Dentro de quem? Da condição de nós. Ou seja, global, unidade. O povo de Tessalônica. E quando ele faz isso, ele pergunta: crer no quê? E o texto vai responder que Jesus morreu e ressuscitou. Por isso que depois, ele mais à frente, ele vai falar sobre a ressurreição. Que se nós não tivermos a ressurreição de Cristo, de nada vale o Evangelho. Então a ressurreição ela é fundamental e é baseado nisso que Paulo está trazendo ao conhecimento de Tessalônica. O versículo 14 também, ele é importante porque ele traz uma condição. Ele fala sobre o efeito da morte, né?
da ressurreição dos cristãos de Tessalônica, também válido para os dias de hoje. Por quê? Porque sobre o arrebatamento, Cristo é a primícia dos que dormem, como fala 1 Coríntios 15, 20. Então, se ele é o primeiro, inclusive teve uma questão, inclusive no grupo ontem, que foi dito o seguinte, por que então que tem tanta gente que ressuscitou? Então vamos esclarecer um pouco isso. Existe uma diferença astronômica, quilométrica, entre ressurreição e vivificação. Vivificação é trazer à vida todos aqueles que estão mortos. Primeiro, no âmbito espiritual, em delitos e pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Então, basicamente é isso. Segundo ponto, se você for olhar no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, você vai ver que todas as pessoas que morreram voltaram à vida. Então foram vivificadas. Mas uma vez vivificadas, voltaram a morrer. Não tem ninguém. Talita como não está vivo aqui. Tá certo? Tantos outros que morreram e que foram vivificados, Lázaro está no nosso meio andando aqui agora? Não. Então morreram. Quem é o único que morreu, literalmente morreu, e que foi ressuscitado? Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele é a primícia dos que dormem. Por isso que muitas das vezes não dá para apresentar por que ele não está no paraíso, que é outra questão que nós vamos dizer aqui também, tá? Que foi debatida no grupo ontem, tá? Cristo, ele está à destra de Deus, mas ainda tem duas testemunhas, essas duas testemunhas que não morreram. E segundo, né, nós temos aqui em Hebreus 9, 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, seguindo-se depois o juízo. Essas duas testemunhas eu defendo ser Enoque e Elias, que não morreram, né? Foram trasladados. Nós temos essas únicas duas pessoas que não morreram. Cristo morreu, mas essas duas pessoas não morreram. Se eles inauguraram o paraíso, então a palavra de Deus não se cumpriu, porque entrou pessoas no paraíso que não morreram. Então não dá. A primeira posição a entender aqui é que essas duas pessoas estão aonde? Naquilo que nós chamamos de seio de Abraão. E o seio de Abraão, quando Jesus, em Efésios 4, que ele leva cativo o cativeiro, ele divide as duas partes do seio de Abraão, né? Que estavam os pecadores e os justos do Antigo Testamento. Agora que ele inaugura, ele faz de dois povos ele fez um, que são os judeus e a igreja, e agora ele leva cativo o cativeiro e coloca no que hoje nós conhecemos como paraíso. Paraíso que não na sua plenitude, mas na sua parcialidade. Por quê? Porque ainda não foi inaugurado em plenamente. Tá certo? Posto isto, vamos agora para o versículo de número 15. Quando o texto diz assim, ó, dizemos-vos, essa palavra dizemos, a expressão aponta para algum sentido no qual o apóstolo está relatando algo esperançoso para os de Tessalônica, que é o texto que nós falamos a seguir aqui, sobre esperança. A pergunta é, qual o sentido seria este? Qual o sentido de Paulo estar falando isso? O texto responde, pela palavra do Senhor. Então Paulo não está falando com suas palavras, com seus pensamentos, com suas interpretações. Ele está falando com a palavra do Senhor, soberano, eterno e majestoso. E isso é que deve ficar claro para quem está aprendendo teologia. Segunda palavra, a segunda posição o texto fala, que responde que é a palavra do Senhor, e vem a segunda. A palavra do Senhor referente ao quê? O texto também responde que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não antecederemos os mortos, mas os mortos ressuscitarão primeiro, para dar sentido à ressurreição de Cristo, como sendo a primícia dos que dormem, lá em 1 Coríntios 15, 20, como eu falei, né? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Então, esta interpretação é clara, o texto mesmo vai respondendo aquilo que nós precisamos. Versículo de número 16, tá? Versículo de número 16, a palavra, o mesmo Senhor, ele está fazendo menção a quem? A Deus o Pai, Deus o Filho ou Deus Espírito Santo? Paulo está fazendo menção aqui a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Senhor Jesus. A pergunta é, o que Jesus então virá fazer? Aí o texto responde, como? Ele descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo,
e com trombeta de Deus. Agora vamos entender um pouco o que Jesus veio fazer. Porque ele vem com o quê? Ele vem primeiro com alarido, com arcanjo e com trombeta. Então vamos entender isso. A palavra alarido, para a gente poder entender, ela é um barulho muito alto, muito forte, estrondoso, que secularmente conhecido como um barulho de guerra. Para nós cristãos tem um sentido de juízo de guerra. Já arcanjo, que fala sobre uma das classes da angelologia, né, é definido teologicamente como um anjo-chefe ou líder. Então arcanjo basicamente é isso, um anjo-chefe ou um líder para executar determinada função. Tá? Até porque, cabe dizer aqui, anjo não tem livre-arbítrio. Tá? Anjo já teve livre-arbítrio junto com os seres humanos. Uma vez que houve o pecado, cessou-se. Uma vez que eles acompanharam aquele que era um querubim ungido, nesse momento cessa-se completamente em definitivo qualquer ação de liberdade de anjo. Anjo, ele só tem liberdade para fazer aquilo que Deus manda. Anjo não tem livre-arbítrio. Tá? Posto isso, sobra então o quê? A trombeta. Então vamos entender a trombeta. Biblicamente, a trombeta ela pode se referir à adoração, como está lá no Salmo 47,5, ou prenúncio de juízo, como está em Zacarias capítulo 9, do 11 ao 16, ou de um julgamento, como está em Mateus 24:31. Seja como for, para nós aqui, ele tem um sentido de que? De juízo de arrebatamento da igreja. Este é o sentido que nós temos, essa interpretação que Jesus vem. Como que Jesus vem? Qual é o sentido? Ele vem como descerá dos céus, ou seja, a palavra céu aqui tem que ser entendido como uma interpretação céu atmosférico. Como ele sai da eternidade para chegar aqui, isso é uma coisa que a Bíblia se cala e que eu não sou cabeçudo para interpretar e dizer besteira.